Olá, Vitoriosa, tudo bem? Como é que você tá? Sua casa, sua família, tá tudo bem por aí? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro 10 semanas para se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Semana passada nós tivemos a nossa primeira aula que era compreendendo e hoje nós vamos estar estudando a segunda aula que fala sobre depender de Deus. Pega aí a sua Bíblia, a sua caneta, o seu livro para a gente estar fazendo as anotações e estudando juntas a palavra de Deus. Antes de tudo, vamos orar e consagrar esse estudo para o nosso Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade de estar reunida com as minhas irmãs para, Senhor, estudar, Senhor, e aprender mais de Ti. Deus, que esse estudo, Senhor, venha nos inundar, nos transformar, nos moldar de dentro para fora, que possamos entender os Teus propósitos e viver triunfantemente aquilo que o Senhor deseja aos nossos corações. Nos ensine e nos instrui. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, o tema dessa semana é dependendo. E uma pessoa que depende é aquela que precisa de auxílio, aquela que precisa de sustento e de proteção. O foco dessa semana é aprender a depender unicamente e caminhar confiante em Deus. Você considera que tem uma vida que leva confiante em Deus? A sua vida, ela demonstra que você depende de Deus todos os dias? Vamos estar estudando e no final desse estudo você tira essa conclusão. O versículo da semana se encontra em 2 Crônicas 16, verso 9. Abre aí na sua Bíblia. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças a todos os que são fiéis e a Ele com todo o coração. Desta vez o Senhor fez uma loucura e por isso de agora em diante o Senhor vai estar sempre em guerra. A gente vai estar entendendo mais na frente esse versículo, mas uma coisa que você já pode gravar no seu coração: Deus está observando tudo o que está acontecendo no mundo e se for necessário ele perceber que precisamos de ajuda, ele se levanta a favor daqueles que são fiéis e que o buscam de todo o coração. Quando passamos por alguns problemas, algumas dificuldades na nossa vida, quais são as primeiras atitudes que a gente toma? A nossa atitude é pensar nos recursos que temos, é pensar nos planos que fizemos, é olhar as nossas habilidades para saber se a gente pode resolver aquele problema, ou a nossa atitude é buscar a face de Deus e ver o que Ele tem para nos ensinar e fazer diante dessa situação. Muitas das vezes, a autoconfiança nos faz excluir a ajuda e o auxílio de Deus. Às vezes a gente coloca a nossa autoconfiança em cima do que Deus pode fazer. Eu tenho dinheiro, eu tenho faculdade, eu sou bonita, eu sou inteligente. Então a gente vai para uma entrevista de emprego. Não preciso orar, não preciso de Deus, porque todos os pré-requisitos que essa empresa está pedindo eu tenho. Eu sou capaz. Eu vou arranjar um pretendente, não preciso orar. Eu sou bonita, eu sou atraente, então eu não preciso de Deus. A autoconfiança faz a gente anular o poder de Deus na nossa vida. E a primeira coisa que a mulher poderosa nas mãos de Deus tem que entender, que ela tem que ser totalmente dependente e confiante de Deus. A sua confiança em Deus vai te fazer viver coisas muito maiores do que as suas próprias habilidades podem te levar. A faculdade que você tem pode te levar até o meio do caminho, mas a confiança em Deus pode te levar a chegar ao final dessa vitória. Creia e confia em Deus. A mulher poderosa, ela não deposita sua confiança nas suas próprias habilidades, nos seus próprios recursos, nos seus próprios adjetivos e características positivas. A mulher poderosa, ela deposita toda a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Quando confiamos em Deus, a gente abre mão de tudo o que somos e vamos viver além daquilo que a gente mesmo esperou, projetou. Um pequeno testemunho. Eu, quando fui jovem aprendiz, na minha empresa abri um processo seletivo e os pré-requisitos tinha que ter faculdade e falar inglês fluente. Eu não tinha faculdade e nem falava inglês. Mas foi aberta a seleção, eu falei, eu vou me inscrever, vou fazer a minha parte, né? E vou confiar e entregar nas mãos de Deus.
De mais de 30 pessoas que fizeram o processo seletivo, 3 pessoas passaram no processo, para honra e glória do nome do meu Deus, eu passei. Não somente eu, mas os 3 que passaram eram 3 servos de Deus. Nenhum dos 3 tinham faculdade, nenhum dos 3 falavam inglês. Era o pré-requisito. Mas o pré-requisito, ele não impediu de Deus agir e glorificar o nome dele através das nossas vidas. Nós inauguramos um setor novo e fizemos e fomos além das expectativas da empresa. Então, primeira coisa, a autoconfiança e a insegurança não permite o agir de Deus na sua vida. Hoje entenda, não se sinta autoconfiante e também não se sinta insegura. Confia em Deus, porque Deus vai fazer além daquilo que você pede, além daquilo que você imagina. Porque o pensamento que Deus tem sobre nós é pensamentos de paz e não de mal. E um grande exemplo que a gente vê na Bíblia sobre a autoconfiança e a confiança em Deus é onde se baseia o texto básico dessa semana para a gente estar lendo, que se encontra em 2 Crônicas 16. Depois você dá uma lida na sua Bíblia. O rei Asa, ele vai para uma guerra contra o exército da Etiópia e do Líbano. E nessa batalha, ele confiou em Deus e Deus deu a vitória a ele. Ele foi triunfante diante desse inimigo. Mas com o passar do tempo, ele se sentiu autoconfiante. Ele achou, se eu vencer aquelas guerras, se eu vencer guerras anteriores, eu sou capaz, o meu exército já está bem treinado, já é suficiente para poder vencer outras guerras. E ele vai para outras guerras sem pedir o direcionamento de Deus e pedindo ajuda a outras pessoas. E naquela guerra, ele sai derrotado. E é esse versículo que fala... Desta vez o Senhor fez uma loucura e por isso de agora em diante o Senhor vai estar sempre em guerra. Ou seja, antes ele confiava em Deus e Deus dava a vitória, mas a partir daquele momento que ele tomou uma decisão de confiar em si próprio, de confiar na sua própria força, na força do seu exército, a partir daquele momento ele estaria sempre em guerras. Ou seja, quando a gente confia em Deus, a vitória é certa, mas quando confiamos nas nossas próprias forças, nos nossos próximos recursos, Deus se ausenta, Deus sai de cena e a gente vive uma vida de guerra, guerra atrás de guerra e sem o auxílio e sem a ajuda de Deus. O que você quer? Viver uma vida confiante em você ou uma vida confiante em Deus? Viver uma vida onde Deus sempre vai te dar vitórias ou viver uma vida que você vive sempre em guerras com você, com os outros e não sabe como solucionar os problemas? Porque você às vezes até acha que tem a solução, mas no final você vê que você lutou e não conseguiu vencer. Entendemos que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente entende que somos pequenos, quando a gente entende que não temos poder para resolver e para solucionar, aí Deus vem, atua e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aí a gente vai vivendo aquilo que Deus realmente sonhou e projetou para nossas vidas. O meu poder, as minhas habilidades, ela é limitada, mas o poder de Deus é ilimitado diante das circunstâncias que estão à nossa frente. E a autora, ela pega um exemplo para a gente estar estudando, que é sobre Raabe. E o que há de especial na vida de Raabe? O que Raabe fez? Quais ensinamentos Raabe tem para nos ensinar a respeito de ser uma mulher dependente de Deus? E a gente vai conhecer rapidamente a história de Raabe. Você pode conhecer, ou então depois você vai lá em Josué e você estuda um pouco mais, porque o tempo é curto. A história é mais ou menos a seguinte. Josué manda 2 espias para a cidade. E esses espias se escondem na casa de Raabe. Raabe recebe esses espias em casa e vira para eles e fala: eu sei que o seu Deus vai dar essa terra para vocês por herança. Se possível, eu quero que vocês salvem a mim e a minha família. E Raabe, logo assim que ela está com os espias, chega ao ouvido do rei que existem 2 espias na casa dele. Então ele manda 2 soldados até lá. E esses soldados chegam lá e falam assim: Raabe, por acaso existe algum espia aqui de Josué aqui pela sua casa? Ela falou assim: olha, vieram 2 homens aqui sim, só que eles foram embora e já devem estar tão distantes. E esses homens vão atrás dos soldados, sendo que na verdade Raabe tinha escondido os 2 espias no seu terraço. Ela vai, conversa com eles, pede a proteção para ela e para sua família. E os espias falam: se você não nos entregar para o rei,
e colocar essa corda aqui na sua janela, que é a corda que nós vamos fugir agora, nós vamos proteger você e todos os que estiverem dentro da sua casa. Nós nos comprometemos com isso. E o que podemos aprender com essa atitude de Raabe? Aprendemos com Raabe que mesmo Raabe não tendo tido uma experiência com Deus, um encontro com Deus, mas aprendemos que Raabe, só de ouvir falar o que Deus tinha feito e manifestado diante do seu povo, Raabe acreditou que diante dos deuses que ela servia, o Deus de Israel era muito maior e muito mais poderoso. Por isso ela fala: eu sei que o Deus de vocês vai dar essa terra para vocês. Raabe acreditou até mais do que os próprios judeus. Muitos judeus, quando chegaram e viram a cidade, falaram: não vamos ter condições de tomar aquela cidade. Tem gigantes, tem muitos guerreiros. Mas Raabe, ela sabia do poder de Deus, mesmo sem o conhecer, só de ouvir falar. E ela teve fé, ela acreditou que o Deus ia dar aquela terra de herança para o povo de Israel. Então, a primeira coisa que a gente aprende com Raabe é confiar no Deus Todo-Poderoso, independente da vida que a gente viva, independente do meio que a gente vive, independente do nosso povo, a gente tem que confiar e acreditar no Deus Todo-Poderoso, independente das circunstâncias. Você vê que Raabe levou a palavra de Deus a sério. Ela arriscou a própria vida para guardar 2 espias que ela nunca nem tinha visto. Imagina você agora tá na sua casa e duas pessoas chegam a mando de Deus e essas 2 pessoas estão sendo procuradas pelo presidente da República e o presidente chega na tua casa ou manda dois soldados perguntando por essas pessoas. O que você faria? Você protegeria, botando a sua própria vida em risco, ou você entregaria esses 2 soldados ou esses 2 mensageiros, né? Raabe, ela sabia do perigo que ela corria, mas ela acreditava muito mais no poder da palavra do que na palavra do rei. Ela sabia que Deus iria livrar tanto aquele povo, tanto aqueles soldados, como também Deus iria salvar a vida dela. Raabe foi na contramão do que o povo dela estava vivendo. O povo dela já estava se preparando para uma guerra. O povo dela sabia que o povo de Israel ia vir para lutar e eles estavam se preparando para ir para a guerra. Raabe foi na contramão de todo mundo. Ela poderia muito bem entregar os espias, ela poderia muito bem, assim que os espias fossem embora, ela poderia ir embora, fugir, falou: vou fugir dessa guerra, vou embora desse problema, mas não. Raabe acreditou que aquele povo ia herdar aquela terra e que ela junto poderia viver uma vida diferente do que ela estava vivendo. Raabe, ela confiou totalmente em Deus. Ela não confiou somente naqueles 2 espias, porque o que eram aqueles 2 espias diante de toda uma cidade? Raabe sabia que aqueles homens eram instrumentos de Deus para poder cuidar dela e da família dela. Ela sabia que aqueles homens seriam usados por Deus para salvar a vida dela. Assim como a gente não acredita no que o homem está fazendo, a gente acredita no poder de Deus que usa o homem para nos abençoar. Raabe, ela acreditava no poder de Deus piamente. Ela não botou confiança no homem, ela não botou confiança em Josué e no seu exército. Ela colocou a confiança dela em Deus. Ela sabia que Deus poderia resgatar ela e toda a família dela. E o povo invade, a terra de Jericó. E Raabe e sua família toda é salva. Glórias a Deus. E aí você abre a sua Bíblia em Josué 6:25, que diz o seguinte: Josué deixou que Raabe a prostituta e todos os seus parentes ficassem vivos, porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó. E os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até o dia de hoje. Ou seja, a gente pode confiar. Deus jamais nos lançará fora. Deus jamais vai nos usar para algum propósito dele aqui na terra e vai nos descartar. Raabe foi usada por Deus para guardar aqueles espias. E Deus permitiu com que Raabe vivesse ela e sua família no meio do povo escolhido. E Dona Parto, ela conta um exemplo.
rápido, né, sobre o prato descartável. Ela fala, né, o prato descartável é ótimo, você usa, né, não precisa lavar, sujou, você joga fora, quebrou, você joga fora, você não precisa falar, ai, minha louça é de porcelana, tem que ter muito cuidado, a gente tem um apego com as louças. O prato descartável não, a gente usa e joga fora. E quantas pessoas se sentem assim? Quantas pessoas se sentem usadas por pessoas, por parentes, e depois que tem toda a sua serventia usada, é descartada, é jogada fora. Talvez a gente pode ser como Raabe, ser usada e depois pessoas depois de nos usarem, nos descartar, não usar mais, não prestar mais atenção, não nos dar mais crédito. Mas Deus não. Deus, ele não trabalha como o homem trabalha. Deus não nos usa e depois nos joga fora. Deus tem um projeto, um plano para a nossa vida. E a gente vai continuar aprendendo com Raabe que Deus não nos lança fora. E Dona Pártua vai dando uns exemplos aqui que eu quero ler para vocês. Quando seus pais se separaram e deixou você de lado, se dedicaram à nova família. Você pode ter se sentido sendo usada. Quando chegou um membro mais novo na casa e você foi deixada de lado, ou quando uma amiga te usou para propósitos pessoais, ou um namorado que firmou um relacionamento, te enrolou e quando conseguiu o que queria, te jogou para fora, virou as costas e foi embora. Esse sentimento muitas mulheres já experimentaram. E esse sentimento de abandono é muito ruim, principalmente quando o sentimento de abandono vem do nosso próprio pai, né? Muitas mulheres são órfãos de pais até mesmo que moram dentro do lar. Muitas mulheres se sentem abandonadas pelos seus pais. E como é difícil a gente criar o sentimento de relacionamento com Deus. É como um pai, quando a gente não tem um bom exemplo de pai dentro de casa, né? Como você pode olhar para Deus como um pai, se o pai seu aqui na terra foi aquele pai que sempre maltratou, foi um pai que sempre te usou, foi um pai que nunca te deu um carinho, nunca te deu um amor. É muito complicado, mas o que eu venho hoje através desse estudo, te instruir e te ensinar é que independente do pai que você tenha tido aqui na terra, você tem um pai lá no céu que te ama com amor infinito, que te ama com amor de tal maneira que não tem explicação, que tem um lindo e um bom futuro para você viver. Independente do pai que você tenha tido aqui na terra, você tem um pai que te ama e que tem bons pensamentos, bons planos e bons sonhos para você viver. A gente aprende com Raabe que Deus a usou como um instrumento para ajudar o povo. Mas Deus não só usou Raabe e deixou de lado. Deus deu uma nova história, Deus deu um novo povo, Deus deu uma nova família para Raabe. Deus, ele sempre tem algo além daquilo que pedimos ou pensamos. Talvez você olhe para a história de Raabe e acha que Raabe só foi uma mulher que guardou os espias, mas quando você vai lendo a Bíblia mais a fundo, você descobre uma história linda que Deus escreveu para Raabe que muitas das vezes nos passa despercebido. E eu quero te pedir agora nesse momento que você venha abrir a sua Bíblia na primeira página de Mateus. Dá uma lida lá na genealogia de Jesus e vê se algum nome te salta aos olhos. Vê se algum nome faz você lembrar alguma coisa. Quando a gente lê a genealogia de Jesus, a gente vê o nome daquela mulher, Raabe. Olha que maravilhoso, olha como a graça de Deus nos alcança. Deus não só usou Raabe para guardar aqueles espias, Deus tinha uma história, um projeto, um plano para Raabe viver. Deus colocou Raabe na linhagem de Jesus. Muitas mulheres judias tinham o desejo de fazer parte da linhagem de Jesus, mas Jesus pegou uma mulher de um outro povo, cuja profissão era uma profissão vista como moralmente imunda. Era uma prostituta, mas ela abriu mão dos seus sonhos, dos seus desejos, da sua vida pecaminosa. Ela abriu mão do seu povo para viver o que Deus queria para ela. E ela se tornou uma das avós de Jesus. Gente, que maravilhoso. É isso que Deus tem para sua vida. Você hoje abre mão de pequenas coisas. Você hoje abre mão do pecado. Você hoje abre mão de viver uma vida que não é uma vida agradável aos olhos de Deus. E o que Deus tem preparado para você lá na frente é muito além daquilo que você pede, do que você pensa. Talvez Raabe só queria uma família e Deus colocou ela na genealogia de Jesus. Tem noção disso?
Tem noção do que o poder de Deus e a confiança no Deus que você serve pode fazer você viver? Você hoje pode estar se olhando e vendo apenas como uma mulher que não é casada, ou que foi rejeitada pelo marido, ou que foi abandonada pelos pais. Mas Deus já tem uma história linda escrita para você. Talvez no seu futuro já está escrito que você pode ser a mãe de um presidente do país. Pode ser que está escrito que a sua filha vai ser uma grande missionária. Pode estar escrito que a sua geração vai ser a geração que vai abençoar a cidade onde você mora. Você tem noção do que uma atitude sua hoje pode gerar na sua geração? Quando a gente olha a história de Raabe, Raabe deixou o legado para trás, deixou a história para trás de prostituta, e Raabe se tornou mãe de Boaz. Raabe, quando entra para o povo, ela simplesmente deixa para trás todos aqueles rótulos, tudo aquilo que o povo olhava para ela e dizia: olha a prostituta, olha a meretriz, olha aquela em que homens iam se... Raabe era rotulada a todo momento por onde ela passava. Só que muitos que depois viram a história de Raabe, hoje vão ter que dobrar a língua e, em vez de falar Raabe a prostituta, tem que falar Raabe, a boa mãe de Boaz. Raabe, a avó de Jesus. Não deixe com que os rótulos do passado, não deixe com que os rótulos do mundo, não deixe com aquilo que você foi no passado, não deixe com que aquilo que a sua família viveu no passado rotule o seu presente e determine o seu futuro. Abra mão daquilo que a tua família acredita que você vai ser. Abra mão do que aquilo que as pessoas julgam que você vai ser. Se entrega a Deus, confia o teu coração, porque Deus tem uma linda história para você. A palavra vai dizer que Deus tem pensamentos de paz ao teu respeito. Não importa o que o homem, não importa o que o inimigo tentou. O diabo tentou traçar a vida de Raabe para ser uma prostituta excluída da sociedade. Mas Raabe abriu mão dos seus sonhos, dos seus desejos, do seu povo, se entregou, confiou, acreditou em Deus, e Deus fez de Raabe uma mulher que foi aceita, uma mulher que foi mãe, uma mulher que entrou na genealogia de Jesus. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Eu quero te desafiar nessa semana a você fazer uma retrospectiva da tua vida, até mesmo na sua infância. Rótulos que pessoas te deram. Pessoas às vezes te denominaram como uma mulher fracassada, como uma mulher que vai repetir a mesma história do pai, vai ser a mesma história da mãe, vai ter 10 casamentos, vai ser prostituta, vai ser alcoólatra, vai ser uma derrotada. Eu quero que você pense em tudo aquilo que as pessoas falaram que você seria, e eu quero que você determine no mundo espiritual que tudo isso está jogado por terra. Você declara que vai viver os sonhos de Deus para sua vida, assim como foi na vida de Raabe. Deus tem um bom futuro para você. Quebre os rótulos, quebre tudo aquilo que o homem designou para você viver e viva, confia no que Deus tem para sua história e para sua vida. Termina essa semana dizendo: dependa de Deus, porque você não tem um controle de nada. Você não tem o controle nem do amanhã, mas o Deus que te fez, que te formou, Ele tem um bom futuro escrito para você. Descansa o teu coração, que Ele se encarrega de fazer o milagre do dia após dia na tua vida. Eu sei que muitos lá na frente vão dizer: eu fui neta de fulano, eu fui filha de ciclano, e porque minha avó, porque a minha mãe orou, hoje eu estou aqui. Eu, Natália, creio que na tua vida, na minha vida, virão bons frutos, assim como vieram da vida de Raabe, porque nós dependemos e escolhemos confiar e depender de Deus. Uma ótima semana para você, que essa semana seja uma semana de bênçãos, e até semana que vem. Amo vocês.